magnífico reitor da Universidade de Coimbra, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, excelentíssimo Dr. Alberto Martins, excelentíssimos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Coimbra, excelentíssimos Srs. Vice-Reitores da Universidade de Coimbra, senhores membros dos órgãos de governação e de gestão da Universidade de Coimbra, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, pais, colegas. Em nome dos estudantes da Universidade de Coimbra, peço a Vossa Excelência para usar da palavra. Arrepia pensar no momento que aconteceu nesta mesma sala. Numa época tão diferente, não havia papel e caneta. Existia apenas uma voz da Academia. Hoje, para nós, a democracia e a liberdade tiveram de ser conquistadas. Todos sabiam o lugar reservado aos estudantes no protocolo de inauguração do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra. Não queriam que a nossa voz, qualquer voz aliás, perturbasse o momento de agradecimento do regime e das suas obras. E foi assim que o Presidente da Associação Académica de Coimbra, Alberto Martins, do meio da plateia se dirigiu aos governantes ali presentes. Um ato de coragem que ficou gravado na história e na memória de todas as gerações daí em diante. No dia 16 de abril, os estudantes reuniram para decidir que Alberto Martins pediria a palavra. O meio do encarceramento ou da obrigatoriedade do serviço militar não os fez desistir de protestar. Exigiam um ensino livre e democrático, sem amarras ideológicas. As vaias dos estudantes anunciavam uma crise profunda. De Coimbra iniciou-se um processo sem precedentes que rapidamente se iria espalhar por todo o território nacional. Mais de 6.000 alunos reuniram-se em Assembleia Magna, a maior de todos os tempos, terminando a greve aos exames e a realização de iniciativas que iniciam toda a comunidade de Coimbra em redor de uma causa. As operações Balão e Flor foram o maior símbolo de ligação entre a Academia e a cidade, que se viria inundada pela polícia numa operação de silenciamento e de intimidação. A Universidade foi encerrada e o Ministro da Educação demitiu. Nada dominava o fogo que se propagava às restantes academias de todo o país. A Taça de Portugal, de 1969, haveria de ser marcada por uma das maiores manifestações de força da Academia de Coimbra. O jogo não seria transmitido e não teria a presença, pela primeira vez na história, do Presidente da República. O medo já não estava do lado dos estudantes. Este conjunto de acontecimentos tinha um só caminho: a Revolução dos Cravos, em abril de 1974. 50 anos mais tarde, comemoramos a liberdade e a democracia, conquistadas com muita luta. Será uma oportunidade para recordar aos mais novos a história da Academia de Coimbra e de Portugal, assim como para recordar o que está por fazer. A Academia é símbolo de irreverência e de inconformismo. É uma força progressista, sempre à frente do seu tempo, iluminando a noite mais escura aos que facilmente se resignam. A história, essa memória coletiva, deve-se a todos os que sempre tiveram a ousadia de lutar contra paradigmas instalados, resistindo à inércia, revolucionando a nossa sociedade. Não aceitámos elites impostas que se julgavam acima de uma comunidade inferior. Não aceitámos um regime ditatorial em que a vontade dos estudantes era oprimida pelo poder político. Não aceitámos a elitização do ensino superior. Há 50 anos, tínhamos uma sociedade pouco instruída. Precisamente um dos principais combates desta época era o acesso à educação a todos. E ainda hoje, essa é uma luta travada pela Associação Académica de Coimbra quando falamos de propinas, bolsas ou residências. A Academia de Coimbra foi, ao longo de várias gerações, o palco de grandes manifestações pelos direitos estudantis. E atualmente queremos manter bem viva essa tradição. Um sonho de um ensino superior acessível a todos, representativo de um direito basilar, ainda está por cumprir. Felizmente, muitos verão da história os que irá inspirar a prosseguir com a luta e a darem coragem necessária para se dedicarem aos outros. Por isso mesmo, dinamizamos uma Assembleia Magna para condecorar os estudantes da época de 1969 como associados honorários da Associação Académica de Coimbra. O mais famoso título da nossa instituição. Por unanimidade, os estudantes decidiram construir o futuro com base na irreverência do passado. Junta-se a esta justa homenagem a evocação do dia de hoje, a inauguração de um conjunto escultórico na cidade, o descerramento de uma placa na sede da Associação Académica, concertos, teatros, galas, entre tantas outras iniciativas. Queremos marcar verdadeiramente esta data e mostrar orgulhosamente que a Revolução de Abril começou nesta sala, com Alberto Martins e todos os seus colegas. Muito agradecemos a presença com a Universidade de Coimbra e com a cidade, representadas pelo magnífico reitor e pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, com os parceiros envolvidos. O meu profundo agradecimento a quem quer recordar a força estudantil. É com estes exemplos que estaremos sempre prontos para pedir a palavra e ser a voz de uma geração no meio da plateia. Obrigado.
Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, meu caro Presidente da Associação Académica de Coimbra, quem tive a honra, neste momento, de receber o direito ao uso da palavra. Este momento não é particularmente fácil para mim. E queria me dirigir desde já os senhores e senhoras aqui presentes, aos meus velhos e queridos amigos de 1969 que aqui estão presentes e que foram, eles sim, os grandes obreiros de um grande momento da luta de resistência dos estudantes portugueses contra a ditadura. Homens e mulheres que, em nome da dignidade e da honra e da coragem, souberam estar no seu posto. O meu agradecimento, o meu gosto, o meu prazer estar aqui com eles. Alguns estiveram nesses grandes momentos da resistência à ditadura, de coragem, de revolta, de imaginação, de intervenção, momentos duros, já não estão connosco e por isso não posso, ao começar esta intervenção, que não é fácil, porque lutam aqui comigo neste momento a emoção e a racionalidade. Eu queria escolher três, simbolizando todos os outros. Três estudantes que foram dos 8 primeiros que foram vítimas da repressão pela ditadura e que já não estão cá. A Fernanda Bernarda, o Osvaldo Castro e o José Barros Moura. Disse que tinha alguma dificuldade e dirigindo-me agora aos meus camaradas estudantes, simbolizados no Presidente da Associação Académica e em todos os seus colegas, é um pouco difícil estar aqui neste momento. Olhe para mim, sou quem sou, ao fim destes 50 anos, e tenho a tentação de olhar para o jovem que estava ali sentado no meio há 50 anos. É uma situação complicada, uma situação difícil, mas os estudantes na altura, não houve uma voz que se levantou a pedir a palavra. Essa voz, que me coube a mim representar, pediu a palavra em nome da Academia. Houve uma voz que foram 1000 vozes que encheram este anfiteatro, que na altura, em tempo de ditadura, tinha uma dimensão imensa, imensa. Era muito maior do que hoje. Aliás, eu quando olho para a torre da Universidade hoje, eu sei que ela tem 34 metros, mas ela era muito maior. Tinha 340 metros. Imaginem que isso é também verdade. A ditadura, na qual nós vivemos, em 1969, nós tínhamos, os jovens de 1969, tinham um grande desafio à sua frente. Portugal era um país pobre, analfabeto, desigual, o analfabetismo rodava aos 33%, desigual, subdesenvolvido. E, ao mesmo tempo, como isso já não fosse bastante, era um país que vivia em ditadura, com censura política, uma polícia política que foi muitas vezes extorsionária e com uma guerra colonial. Nós estávamos a meio da guerra colonial. A guerra começou em 69, havia guerra, começou em 61, e em 69 havia guerra em 3 frentes: Angola, Moçambique e Guiné. E por isso, um jovem em 1969 tinha o destino traçado: o exílio, a guerra, ou viver num país, no reino cadavroso, como lhes foi chamado aquele país em que nós vivíamos. Mas 1969 foi um momento de grande insubmissão, um momento em que, de grande confiança, de grande alegria. Foi uma luta política muito estruturada, mas ao mesmo tempo com grande imaginação, com grande criatividade. 1969 foi o momento em que cada um de nós tem a sua história e foi protagonista dessa história. Quando nos conversamos, muitas vezes, todos nós temos a parte dessa história, porque essa história foi uma história coletiva e uma história individual. Numa universidade e numa situação em Portugal, que era uma situação muito particular.
O número de estudantes universitários em Portugal, nessa altura, em 1969, rondava a Universidade Portuguesa, Lisboa, Porto e Coimbra, tinha 41.000 estudantes. A Universidade de Coimbra tinha 9.052 estudantes, mas tinha uma característica que era uma característica espantosa. 45% dos estudantes da Universidade de Coimbra eram mulheres. Tínhamos das mais altas taxas de feminização da Europa. E as mulheres, homens e mulheres, foram um elemento determinante de coragem nos vários momentos em que a repressão se abateu sobre os estudantes de Coimbra. Houve uma carga policial logo no dia 17 de abril, à noite, pela madrugada, junto à sede da PIDE, uma carga violenta, de cães polícias com polícias de choque. Houve 8 estudantes que foram suspensos da universidade, os membros da Direção-Geral. Eu aproveito para saudar o José Gil, que veio da Angola, está aqui, é médico aqui em Luanda, e que eu já não vi há tanto tempo, e o José Matos Pereira. O Celso Cruzeiro ainda não ouvi, mas deve estar a chegar, mas chega sempre. Mas, como dizia, houve grandes momentos repressivos, esse à saída da PIDE, 8 estudantes suspensos da universidade, que era uma forma eufemística de dizer que deviam ser expulsos. Houve 40 processos disciplinares. O Ministro da Educação prestou à Universidade de Coimbra e à luta de Coimbra, no momento em da censura absoluta, um grande favor, entre aspas, porque no dia 30 de abril veio anunciar ao país aquilo que o país não sabia e que lhe tinha sido escondido, porque como era escondida toda a verdade, que havia uma grande convulsão na Universidade de Coimbra. Isto foi um grande rastilho para difundir as lutas de Coimbra pelo país, tal como foram a incorporação militar de 49 estudantes por castigo e tal como foi esse episódio que já aqui foi salientado, a final da Taça de Portugal de Futebol, Académica Benfica, que foi uma vitrine espantosa para mostrar a luta dos estudantes de Coimbra. Mas essa luta foi uma luta muito partilhada, muito participada. Foi uma luta que tinha no seu objetivo o pôr em causa a Universidade Velha que existia então. A Universidade Portuguesa, salvo alguns núcleos de excelência, quer em professores, quer em ensino, quer em qualidade, e em grandes figuras que existiam na Universidade Portuguesa e na Universidade de Coimbra desde logo, mas a Universidade Portuguesa foi sendo depurada de muitos dos seus mestres de qualidade desde 1937 pela ditadura. Coimbra teve também essa situação, embora tivéssemos ainda aqui grandes mestres, grandes professores que estiveram ao lado dos estudantes. E lembro das grandes figuras, professores que estiveram ao lado dos estudantes, Teixeira Ribeiro, Ferrer Correia, os professores de Medicina, o professor Andrade, os professores Gouveia Monteiro, o professor Duarte Santos, Faculdade de Letras, o professor Paulo Quintela, Vítor Matos Issá, Maria Helena da Rocha Pereira, os professores de Ciências, Martim Portugal e outros, e os professores de Farmácia, que também estiveram connosco, foram grandes professores que nos apoiaram em momentos críticos. E lembro também os assistentes que estiveram connosco, e até aquele assistente que no primeiro dia da greve às aulas, em 22 de abril, foi ler, em nome dos segundos assistentes da Universidade de Coimbra, um manifesto de grande coragem, de grande afirmação e de grande solidariedade aos estudantes de Coimbra e que está aqui connosco, que é o Vital Moreira. Mas, portanto, camaradas e amigos, velhos camaradas, há tanto tempo, 50 anos, eu olho de facto para o jovem e vejo a distância. Nós tivemos
e os que estão aqui sabem isso. Tínhamos um país com as características que apontei e tivemos que dar a volta ao destino. E demos a volta ao destino. Demos a volta ao destino com emoção, sempre, com racionalidade, com grande criatividade, com transversão, com sentido da responsabilidade. A universidade era velha, nós defendíamos uma universidade nova, uma universidade com outras aspirações ao nível científico, ao nível da inovação, ao nível da recusa do ensino livresco e, sobretudo, também ainda uma universidade que não tivesse a segregação social que aquela universidade tinha. 41.000 estudantes da Universidade Portuguesa, num país de 9 milhões de habitantes, significa que nós éramos uma elite. Nós éramos uma elite que queria combater essa degradação e essa segregação social. E por isso, 1969 foi também um grande momento de confiança de futuro, de vontade de mudar o futuro e, sobretudo, foi aquilo que foi único na resistência da Universidade Portuguesa e dos estudantes portugueses. 1969 foi seguramente a maior greve de massas da Universidade Portuguesa contra a ditadura. Não foi só uma greve às aulas, foi uma greve a exames. A greve a exames significa que foi um momento muito difícil para todos nós, muito preparado, muito pensado, muito articulado, muito organizado. Houve uma consulta brutal aos cursos, às faculdades. A democracia participativa teve aí uma realidade absoluta. Nós éramos a democracia representativa, se quisermos, a direção da Associação Académica, as juntas de delegados, mas a democracia participativa esteve em todos os estudantes, porque na greve a exames não era uma decisão coletiva de uma greve às aulas. Vamos fazer greve às aulas, transformá-las em debate, que foi o que fizemos, discutir os problemas da universidade, dos cursos, do ensino, do país. A greve às aulas, nós, em determinado momento, canalizamos as nossas reivindicações, ou há exames para 8, ou não há para nenhum. E foi um momento absoluto de solidariedade. Quando me perguntam muitas vezes, em 1969, lutou-se pela liberdade, sim, lutou-se pela liberdade igual, lutou-se pela liberdade, que era uma aspiração de todos nós, a liberdade de termos um país democrático, a liberdade de escolher, a liberdade de sermos livres nas nossas opções individuais, mas uma outra dimensão, essa absoluta, foi a da solidariedade. Uma solidariedade que contradiz e combate tudo o que é o individualismo das sociedades de hoje até. Aquela solidariedade foi espantosa, porque cada um dos estudantes, na decisão coletiva que foi tomada pela maior Assembleia Magna da Academia de Coimbra, até então, com mais de 6.000 estudantes, cada um, homens e mulheres, tinham de decidir o seguinte: vou ou não exames? O que significava perder o ano com toda a fatalidade. Significava, para os que tinham bolsas de estudo, perder a bolsa de estudo. Significava, para os que estavam na iminência da incorporação militar, virem a ser incorporados. Significava, para os estudantes das ex-colónias e para os estudantes brasileiros, que tiveram também, quer uns quer outros, grande importância na greve de 69, perder as bolsas de estudo, provavelmente, como aconteceu a muitos, ter que sair da Universidade de Coimbra e para outros países, ou perder a possibilidade de continuação. E significava também, e isso é muito importante, que o poder deixar de ter o apoio das famílias, o apoio económico das famílias que não estavam de acordo com esta decisão. Para ela contribuiu uma singularidade da Universidade de Coimbra. Coimbra era uma cidade universitária, como é hoje. 15% dos habitantes de Coimbra, então, eram estudantes. E os estudantes estavam nos interstícios da cidade, nos seus lugares de alojamento, pelos seus professores, na sua ligação à vida cultural e cívica da cidade, que era muito forte. Mas Coimbra tinha uma característica que é única na Universidade Portuguesa, para além dessa taxa elevadíssima de feminização, que era 70%. Coimbra era uma das 3 universidades, era uma universidade nacional. 70% dos estudantes da Universidade de Coimbra não eram, digamos, da região de Coimbra, da província de Coimbra, eram de fora. E por isso estavam menos pressionados pelas pressões
familiares e sociais das terras de origem, porque, naturalmente, tinham uma situação mais solta, isso foi importante. Mas, já me estou a alongar, Coimbra viveu também momentos de grande repressão não só nos 40 que tiveram processo disciplinar, houve mais de uma centena de estudantes que foram presos. Começaram por ser presos acusados do crime da Suada, que era um crime previsto no Código Penal, que é a violação do direito às pessoas exercerem os seus direitos fundamentais. O direito fundamental que era invocado era o direito de ir a exames. Os estudantes foram sucessivamente chamados ao Tribunal Comum, da comarca de Coimbra, e foram todos absolvidos. Dezenas de estudantes foram absolvidos porque deu-se a circunstância de nenhum ter sido apanhado em flagrante delito. E o juiz absolveu-os. Naturalmente, os estudantes, para além da sua inteligência, capacidade e coragem, eram velozes. Portanto, a sua velocidade ultrapassou os perseguidores. Mas depois disso, o governo da ditadura resolveu pôr em Coimbra uma secção da Polícia Judiciária que fez absolutamente o papel de PIDE na universidade e prendeu cerca de 100 estudantes, 90 e tal estudantes, acusando-os do crime de sedição. É um crime que agora nós ouvimos falar muito a respeito das questões da Catalunha, o crime de sedição. O crime de sedição significa um crime previsto no Código Penal, pode ir até 8 anos de cadeia, que é um crime de motim ou tumulto público. Os estudantes de Coimbra foram sendo presos e acusados de motim ou tumulto público. Depois disso, não contentes, convocaram para o serviço militar obrigatório, de forma compulsiva, todos os estudantes que tinham direito a adiamento, cerca de meia centena de estudantes, 49 estudantes foram incorporados. Encerraram a associação académica e entrou-se num período de grande dureza, grande convulsão, que depois acabou com a queda do reitor, a queda do ministro e acabamos por ser amnistiados. Mas por isso, e para concluir, eu devo dizer que o passado, só a compreensão do passado nos permite ou nos dá a capacidade de sonhar e construir o futuro. Eu creio que compreendermos este passado nos dá essa capacidade de sonhar e construir o futuro. Há uma frase muito célebre de um filósofo político que diz: o passado está cheio de futuros que não se chegaram a cumprir. O passado de 69 tem um conjunto de futuros que se cumpriram. A liberdade, a democracia, o fim da guerra colonial, um país mais desenvolvido, mas há também uma dimensão de sonho, de melhoria, de solidariedade, de humanidade, de combate às desigualdades, de liberdade, que é também um património de 1969, e aí todos temos que ajudar a cumprir. Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, senhores vice-reitores, caro presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, estimado Dr. Alberto Martins, distinto presidente da AC, na data que hoje celebramos, na sua pessoa, saúdo todos os membros dos órgãos sociais da Associação Académica de Coimbra em 1969. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores vereadores, ilustres convidados e parceiros, digníssimos representantes das autoridades académicas, civis e militares, felizmente, também graças a 1969, em paz. Senhores e senhores jornalistas, caros concidadãos, naqueles dias de abril de 1969, sentia-se e respirava-se em Portugal, tocava-se com os dedos o desejo popular de mudança, de revolta. Faltava, no entanto, a expressão declarada desse desejo, que percorria o país de norte a sul. Faltava a manifestação pública, clara,
em voz alta e sonora, com cartazes e faixas da necessidade de mudança em Portugal, da exigência democrática, da vontade de liberdade. Não por acaso, essa manifestação preparou-se, organizou-se, alargou-se, politizou-se em Coimbra. Foi em Coimbra, na Universidade de Coimbra, que se deu a maior manifestação estudantil que Portugal tem memória. Durante 48 anos, o regime da ditadura subjugou o povo português à opressão, à pobreza, ao fechamento cultural do orgulhosamente sós, a guerras coloniais, à censura, à PIDE e a outros tantos males que atacavam a mente e o corpo. Os que não viveram sob a ditadura e 45 anos envolvidos sob a Revolução dos Escravos são já, porventura, a maioria da população portuguesa. Esses que não viveram sob a ditadura terão naturalmente dificuldade em imaginar o que era uma vida sem liberdade. Terão dificuldade em imaginar o que era o cotidiano de milhões de portugueses amordaçados e impedidos de dizer o que pensavam, submissos pelo medo, proibidos de ouvir e de comunicar. Não havia redes sociais. É difícil imaginar, para quem não viveu a longa noite fascista, os milhões de pequenos gestos, os milhões de atitudes simples que todos os dias os portugueses tiveram de suportar e calar, impedidos de dizer o que verdadeiramente pensavam e de veras sentiam. Os que não viveram esse tempo terão naturalmente dificuldade em imaginar o drama angustiado de todos os jovens portugueses que hoje podem estudar, mas que durante a ditadura eram impedidos de estudar, como já que foi dito, mobilizados à força para uma guerra colonial que oprimia outros povos e gentes que aspiravam legitimamente à sua independência, à sua cidadania soberana. Foi então que, a 17 de abril de 1969, o espírito irreverente dos estudantes da Universidade de Coimbra revelou não só a crise universitária, como também a crise do regime em que o país vivia, acendendo o rastilho propulsor para uma nova consciência social e política, e que consumou o acordar de um povo atordoado. Na crise académica de 1969, que contestou uma ditadura, então com mais de 4 décadas, o que emergiu foi a ousadia. A ousadia dos gestos, a ousadia das palavras, a audácia de tentar falar, de fazer ouvir a voz da necessidade de mudança. Na boca de Alberto Martins, que fez um dos mais curtos e mais eficazes discursos políticos da história que eu conheço, sobressaiu isso mesmo. A audácia, a coragem, o desapego ao conforto cotidiano, o dever ético de lutar por uma sociedade melhor para todos, o amor pela liberdade. Na voz de Alberto Martins, aquele peço a palavra continha tudo isto. E continha-o de uma forma tão clara, tão evidente, tão eloquente, que naquele dia 17 de abril de 1969, nesta mesma sala, todos o compreenderam imediatamente. Aquele peço a palavra, dita por um representante dos estudantes de Coimbra, foi também naquele instante compreendido por todo o país. Ele era em si mesmo todo um programa para libertar Portugal da ditadura. A partir dali, o essencial do processo que levou ao 25 de abril estava em marcha. O povo, o país, pedia a palavra. E não parou de a pedir até que lhe deram. Palavra para se manifestar. Palavra para individualmente dizer o que pensava. Palavra para, através do voto, escolher o seu destino. Minhas senhoras e meus senhores, é muito importante recordar isto hoje, porque também hoje, um pouco por todo o mundo, e mesmo na Europa, a democracia está em risco de recessão. Em cada vez mais países vão vencendo eleições, partidos e líderes que não respeitam a democracia. Em cada vez mais países, mesmo na Europa, crescem partidos e movimentos que não respeitam os indivíduos, nem o Estado de Direito, nem os regimes representativos, nem a liberdade. Esta crise democrática avala algumas das principais conquistas do século XX. E não veio, como se temia, de regimes totalitários externos aos países onde vigora a democracia. Esta crise das sociedades livres, abertas,
e liberais vêm do seu próprio interior. Vêm dos populismos, vêm desses movimentos e desses líderes que se especializaram em dividir as sociedades em trincheiras, em nós e eles, promotores do atomismo da cidadania, impulsionadores da falácia do menos Estado, melhor Estado, porque o cidadão isolado torna o Estado mais vulnerável à manipulação para os seus interesses e exploração. A crise das democracias vem desses líderes que encontram em certas minorias os culpados de todos os males. Vem desses movimentos que agigantam problemas e ameaças para diminuírem direitos, liberdades e garantias. Os inimigos da democracia são aqueles que querem resolver os problemas sociais acabando com o Estado de Direito, acabando com a separação de poderes, acabando com a presunção de inocência e com as regras processuais. Se falo desta realidade que nos cerca, desta realidade que domina a vida de cada vez mais países e também já chegou a Portugal, é para sublinhar que lutar hoje contra os populismos é, na essência e no meu entender, o mesmo combate que lutar há 50 anos contra a ditadura. Sublinho isto, dirigindo-me sobretudo aos mais jovens, aos estudantes. A liberdade, a democracia, a coesão social, a solidariedade com os mais frágeis, o respeito e o cuidado pelas diferentes gerações devem estar na primeira linha de prioridades de todos os cidadãos, a começar pelos mais jovens, por todos aqueles que estão a estudar, em especial no ensino superior. Quem está a adquirir competências para participar de forma ativa, experimental e inovadora na sociedade do conhecimento, no meu caso, os estudantes universitários, deve também aproximar-se da política, deve empenhar-se no debate sobre o bem comum, deve participar na construção da sociedade do futuro. Tal como os estudantes de Coimbra foram fundamentais para a libertação e para a democratização do país há 50 anos, também os jovens de hoje devem vencer o conformismo, superar o amorfismo, interessarem-se pela res pública e lutar pelas suas causas, lutar pelos seus direitos, lutar pelos seus interesses legítimos. Meus amigos, não há gerações melhores do que outras. E esta, a de hoje, é muito boa, como todos os dias constatamos. Vale por isso a pena fixar o testemunho e o exemplo daqueles que há 50 anos assumiram o seu dever de contestação com ideias fortes, com balões e com flores, e com a exigência de democracia, de desenvolvimento e de liberdade. Por isso estamos aqui. Para que a memória não esmoreça, para que não deixemos apagar nem escamotear os malefícios dos anos sombrios da ditadura, para que nunca mais a história se repita. E estamos aqui também para homenagear os estudantes que fizeram abalar a ditadura e valorizaram, em Portugal, a sementeira dos melhores valores da cidadania e do progresso. É para isso que assumimos empreender, com a Associação Académica de Coimbra, a protagonista principal destas comemorações, um vasto programa que contam com o apoio da Câmara Municipal e da Reitoria da Universidade de Coimbra, de forma conjunta e conjugada. Isto é a prova de que as aspirações e os sonhos de liberdade e democracia há 50 anos sonhados são desígnios que fecundaram a alvorada de Abril e estão a dar frutos proveitosos para o progresso da Universidade, da cidade e do país. É que, de facto, hoje, devido aos populismos, o combate pela democracia é tão necessário como há 50 anos. E devemos travá-lo todos juntos, juntando as nossas diferentes gerações, toda a nossa energia para que o povo jamais volte a ser oprimido. Viva Coimbra, viva a Universidade, viva a liberdade. Palavra em nome dos estudantes da Universidade de Coimbra que estiveram na Assembleia Magna de 28 de maio de 1969, pedia que me deixe a palavra. Bem, Décimo.
sabe? A história não se repete. E considera A história não se repete. São só 2 minutos, porque, como Presidente da Assembleia Magna, que em 1969 decidiu a greve a exames, sinto a obrigação de invocar esse acontecimento que, para além de tudo, significou, foi a maior, para além de tudo que significou, foi a maior manifestação pública dos estudantes da Universidade de Coimbra. Foi a Assembleia mais participada de sempre, mais de 50% de estudantes inscritos em toda a Universidade estiveram presentes. Até hoje não foi possível atingir um número parecido. Estes estudantes, apinhados nos jardins da Associação Académica de Coimbra, deram provas do maior civismo e uma grande lição de democracia e de respeito pelos outros. Como Presidente, posso afirmar que se tratou de um debate perfeitamente democrático, bastante tenso por vezes, como seria de esperar, com momentos mais acalorados, mas onde se puderam manifestar todas as opiniões, onde todos os que pediram a palavra puderam usá-la livremente, onde cerca de 15 opositores à greve a exames puderam expressar os seus pontos de vista sem serem impedidos. Mas o que mais impressionou, a mim particularmente, e até porque estava receoso, foi o modo como decorreu a votação, feita de braço no ar, numa Assembleia com mais de 5.500 estudantes, alguns exaltados. Foi possível contar 190 votos contra, distribuídos por toda a Assembleia, e ainda 60 abstenções, sem um mínimo incidente. Mesmo a euforia dos vencedores, que se manifestou exuberantemente logo a seguir à votação, não deu lugar a qualquer problema com os colegas que tinham votado contra, que não tinham votado a favor. Tudo terminou em bem. Foi uma verdadeira lição de civismo e de espírito democrático. Senhor Presidente, Senhor Presidente que preside esta sessão, Senhor Presidente, senhores convidados, são esses estudantes que participaram nessa notável Assembleia, vencidos e vencedores, e ainda todos os estudantes que a seu modo contribuíram anonimamente para o êxito dessa luta, que eu quero aqui invocar, homenagear e pedir a todos os presentes que me acompanhem no singelo, mas significativo rito académico. Para todos os estudantes de 1969, um muito obrigado e um forte e orgulhoso FRA! FRE! FRI! FRU! Uma vez irreverente, sempre irreverente. Cabendo-me a suprema honra de encerrar a evocação dos 50 anos da crise académica, gostaria de cumprimentar todos os presentes na pessoa do Dr. Alberto Matheus, Presidente da Associação Académica de Coimbra, em 1969. E aproveito, desde já, para fazer aqui um profundo agradecimento a esta geração, aqui tão bem representada, por quem, há 50 anos, pediu a palavra em nome dos estudantes da Universidade de Coimbra. Todos ouvimos, não só durante esta semana, mas ao longo do tempo, as histórias de coragem e de ousadia que caracterizaram a geração de 69. A forma como iniciaram verdadeiramente a revolta dos portugueses contra a ditadura. E, igualmente, como conseguiram construir uma sociedade livre
a partir da força dos estudantes. O vosso exemplo deve ser recordado para sempre, de maneira a que ninguém se esqueça do negro passado da ditadura, mas, mais importante ainda, que tenhamos a consciência coletiva da capacidade de destruição criativa de que os nossos estudantes são capazes, com visões inovadoras, para uma sociedade mais inclusiva, eliminando poderes extrativos instalados. A Universidade de Coimbra presta homenagem a todos os envolvidos na luta pela democracia em 1969. Queremos honrar a história, lembrar os feitos dos antigos estudantes e unir a academia e cidade em torno dos ideais deles. A data que se nos apresenta não poderia ser de maior oportunidade. Encontrar neste mesmo local um ponto de encontro intergeracional onde o conhecimento de eventos marcantes é lembrado e passado aos mais jovens. O valor imaterial do património deixado por todos vós, geração de 69, é incalculável e tem de ser necessariamente preservado, seja em eventos de nível cultural ou inaugurações que gravem nas pedras os acontecimentos dos tempos. Numa organização conjunta com a Associação Académica de Coimbra e a Câmara Municipal de Coimbra, só poderíamos estar do lado certo da história e lembrar todos aqueles que contribuíram decisivamente para vivermos em democracia. Que não existam dúvidas. Foi aqui, em Coimbra, que se deu início à Revolução de Abril. E por isso, Portugal deve agradecer e muito a esta geração fantástica que nos conquistou a liberdade. Viva a Academia de Coimbra!